Então, pessoal, vamos lá, vamos continuar de onde paramos na última aula. Nós falamos um pouquinho do planejamento da sprint, em que reúne todos os envolvidos nesta metodologia, o Scrum Master, o proprietário do produto, a equipe para planejar as sprints, dividir quanto tempo será gasto naquele projeto, para dividir quantas sprints vai ter naquele projeto, qual vai ser a time box, o tempo para cada sprint, e vão selecionar as funções para cada sprint, certo? Então aqui eu coloquei um exemplo, tá? Como de costume do Ibutumi, e que tem as funções, né? Aqui é a parte do professor, que tem diário de classe para fazer chamadas, relatórios de estudantes, dados e por aí vai. E aqui eu coloquei as prioridades, né, como referência, a legenda aí para vocês identificarem. Então, olha só, vamos imaginar que a equipe do Ibutumi, para produzir o sistema que vocês utilizam hoje, o sistema acadêmico de vocês, eles tiveram que reunir, primeira coisa, o produto o produto, o, o proprietário do produto, ele teve que reunir a equipe e transmitir a visão necessária, dizer para eles o que eles iriam fazer, o produto que eles iriam desenvolver, a visão do produto. Aí depois o Scrum Master, juntamente com ele, fez o backlog do produto. Aqui, como assim backlog do produto? As funções que teriam nesse sistema chamado Ibutumi. E tem bem aqui, ó, as funções que teriam nesse sistema são essas: relatórios de frequência. Eles listaram lá o proprietário do produto juntamente com o Scrum Master, listaram as 6 funções. Olha, no Ibutumi, nós vamos ter 6 funções: relatório de frequências, diário de classe, estudantes, dados, relatórios de carga horárias e ajuda, tá? E eles dois, o Scrum Master e o proprietário do produto, colocaram prioridades nessas, nessas funções aqui do Ibutumi. A prioridade máxima eles colocaram em 2 funções, tá? Nos relatórios de frequência, que é o vermelhinho, e o diário de classe. E essas seriam as primeiras funções que eles iriam desenvolver. Aí depois vem a segunda função, prioridade média, eu coloquei verde, os estudantes matriculados e atualização de dados. E a última função que eles iriam desenvolver era o amarelinho, tá? O relatório de carga horária e ajuda, certo? Aí vem, ele já transmitiu o proprietário do produto para a equipe, para o Scrum Master, a visão do produto, o que eles devem fazer, onde eles devem chegar. Depois, reuniu o Scrum Master e o proprietário do produto para definir as funções e as prioridades, tá? As prioridades dessas funções. E, por fim, vem o planejamento da sprint, que é quando, aqui, ó, juntamente com proprietário do produto, com a equipe, com o Scrum Master, eles vão definir uma linha de tempo, o tempo desse projeto todo, que pode ser 1 mês, 2 meses, que é essa linha vermelha, tá? E eles vão dividir essas funcionalidades, essas 6 funcionalidades em sprints. Cada sprint tem uma duração de tempo de 2 a 4 semanas. Isso depende da equipe, mas a gente vai colocar aqui 2 a 4 semanas, que geralmente é o que acontece, tá? Na primeira sprint, sempre como é de costume, eles vão colocar as funções de prioridade máxima, ou seja, uma sprint é quando eles vão produzir uma determinada função, certo? Que foi aquilo que eu disse na última aula. Então, na sprint 1, eles disseram assim, que nós vamos desenvolver o diário de classe e relatórios de frequência de alunos. Por quê? Porque diário de classe e relatórios de frequências é a prioridade máxima para aquela equipe naquele momento, tá? Então, eles colocaram na primeira sprint, certo? Aí a segunda sprint, eles colocaram 2 funções de prioridade média, tá? Que é estudantes matriculados e atualização de dados. E a última sprint do projeto é o relatório de carga horária de aula e ajuda, tá? Então, eles dividiram as sprints por prioridade de funções. Vejam só,
Na sprint 1 tem as funções mais importantes, as prioritárias, tá? Quando é que eles devem desenvolver essas funções? Em 2 a 4 semanas, certo? De 2 a 4 semanas dessa sprint 1, os diários de classe e relatórios de frequência devem estar pronto para ele seguir para a próxima sprint 2. Finalizou a sprint 1, diário de classe, vamos passar para a sprint 2. Aí a gente vai desenvolver as duas funções de média prioridade. Desenvolveu, aí vai para a sprint 3, certo? Então, é assim que acontece essa metodologia. Ah, professor, e se acontecer deles não conseguirem cumprir? Não, no Scrum Master, a ideia do Scrum Master, ou a ideia do Scrum, desculpem, é, é justamente essa, é seguir os prazos, tá? Terminar os prazos, fechar os prazos e as funções, tá? Então é por isso que existe um Scrum Master, um segundo líder, vamos dizer assim, para acompanhar a equipe e para trazer essa visão clara do Scrum. Espero que tenha ficado bem entendido, tá? Para finalizar aqui rapidinho, só mais um minutinho de aula. Durante esse período de cada sprint, na sprint 1, em todas as sprints, em todos os dias, acontecem as chamadas reuniões diárias. O que são essas reuniões diárias? Geralmente são reuniões de 15 a 20 minutos, tá? Dependendo aí da equipe, mas geralmente a proposta do Scrum é justamente essa, 15 a 20 minutos, para não perder muito tempo. Essas reuniões diárias é para saber como é que está o projeto, né? Como é que está a equipe, ela está conseguindo desenvolver as funções. Então, nas reuniões diárias, que acontecem todos os dias, né? E o Scrum Master sempre pergunta para cada um membro da equipe, tanto o proprietário quanto ele mesmo e os membros da equipe, ele pergunta o que você fez ontem, o que vai fazer hoje e se tem algum impedimento, alguma dificuldade, tá? Então são essas 3 perguntas que acontecem todos os dias nessa metodologia. Sempre vai acontecer as perguntas. Para quê? Para saber como está o andamento do projeto, tá? Então a revisão da sprint, para encerrar aqui, a revisão da sprint, tá? Nós falamos das reuniões diárias que acontecem no projeto. Tem aqui as revisões da sprint. O que é a revisão da sprint? A revisão da sprint é quando, exemplo, sprint 1, finalizei as 2 funções, a equipe finalizou. O que é que eles vão fazer? Eles vão rever, reunir entre eles e, vamos dizer que verificar, validar como é que foi essa sprint, né? Se está sendo feito o que é esperado. Verificar se há necessidade de mudança em alguma função, tá? Então, toda vez que finalizar uma sprint de 2 semanas, de 4 semanas, eles vão reunir para verificar como é que foi aquela sprint 1. Nós conseguimos atingir os objetivos? Se não conseguiram atingir os objetivos, se houve alguma mudança, eles colocam lá essa mudança e colocam prioridade nela, ou seja, ela volta para o backlog do produto, tá? Eles verificaram que não conseguiram, que houve uma mudança, que a funcionalidade deve mudar. Então, eles listam lá qual é essa mudança, qual é essa nova necessidade e colocam no backlog do produto para quando encerrar a outra sprint, voltar para ela, tá? Ou então, começar por ela mesmo para prosseguir as outras sprints, certo? E por fim, a retrospectiva é o que encerra o projeto do Scrum, que é quando finalizou, entregou o projeto, o Ibutumi todo pronto lá para o cliente, deu tudo certo. O que eles vão fazer? Eles vão verificar os pontos positivos e os pontos negativos, tá? De todo o projeto, que foi bom para a equipe e o que não foi, certo? E aqui eu coloquei aqui o gráfico da primeira aula que eu mostrei para vocês, que eu expliquei cada um aqui, ó. Produto backlog é quando ele vai listar as funções. Sprint backlog aqui, ó, é o planejamento da sprint, tá? Que é quando eles separam, eles conversam quantas sprints, quais são as funções para cada sprint. Aqui ele colocou um tempo de 30 dias,
que é o período em que uma sprint vai acontecer, que é 2 a 4 semanas, né? E que todos os dias acontece uma reunião diária até a entrega do produto. Espero que vocês tenham entendido, tá? Qualquer dúvida, comentem aí embaixo. Outra coisa com relação ao áudio, gente, é porque eu tenho poucos equipamentos, na verdade eu gravo com fone de ouvido e o celular, vocês percebem, então se ainda assim a qualidade do áudio não estiver bom, vocês me digam aí, certo? Então é isso, tenha uma boa, bons estudos, né? Uma boa aula para vocês, qualquer dúvida, estou à disposição. Até mais.